Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje eu, Bárbara Bugiga, juntamente com a Anne Lopes e a Fernanda Souza, iremos apresentar o nosso projeto integrador a fim da obtenção do certificado de conclusão de curso. O tema do nosso projeto integrador é Inclusão e Diversidade Racial em Empresas Privadas. O orientador do nosso projeto foi o professor Lucas de Almeida Pereira e a co-orientadora do nosso projeto foi a professora Marcela Loureiro Alves. O tema do nosso trabalho de pesquisa está relacionado a assuntos importantes discutidos na atual sociedade, sendo eles o racismo, a desigualdade social, a inclusão e o mercado de trabalho. É sabido, segundo o censo divulgado pelo IBGE em 2019, que 55,8% da população brasileira é negra, e esses grupos não têm uma representação sólida e completa no mercado de trabalho brasileiro. Vemos que pretos, negros e pardos, quando são inseridos no mercado de trabalho, enfrentam grandes dificuldades para se estabelecerem dentro de empresas privadas e ocuparem cargos de liderança. É por essa razão que o percentual que representa esses grupos envolvidos com trabalho informais é alto no nosso país. Isto pois, o nosso trabalho irá colaborar com a apresentação e o estudo de programas e políticas afirmativas que favorecem a diversidade e a inclusão racial de negros dentro de empresas privadas. O objetivo geral da pesquisa é o estudo da inclusão e da diversidade racial em empresas privadas. Foi identificado que, devido aos diversos tipos de racismo, o principal deles sendo o racismo estrutural, pessoas pretas e pardas enfrentam diversas dificuldades para serem inseridas no mercado de trabalho. Tratando do objetivo específico da pesquisa, ele consiste em caracterizar e analisar as formas de como o racismo ele se manifesta na sociedade. Depois, apresentar e avaliar dados da discriminação no mercado de trabalho, principalmente nas empresas privadas. E depois a gente vai estudar e observar a formação de projetos que favorecem a inclusão racial em empresas privadas, sendo de pessoas pretas e pardas. A razão para estudarmos esse tema é baseada em 3 ideias, na ideia de igualdade social, racismo e meritocracia. Uma vez que a gente entende que elas não são levadas em consideração de maneira primordial nas organizações privadas, tem pouca visibilidade nas mesmas. O grupo social escolhido é aquele que, por sua grande parte, enfrenta as maiores dificuldades na sociedade para serem inseridos no mercado de trabalho. Em relação a este fato, nós buscaremos entender como as empresas elas estão trabalhando, agindo para resolver este problema e fazer com que essa maior parte da população seja inserida no mercado de trabalho. O primeiro conceito da literatura selecionada que é possível abordar está relacionado à definição de raça. Bittencourt Apud de Almeida disse: raça não é um termo fixo, estático. E esse conceito está repleto de transformações no seu sentido de uso. E isso se deve às mudanças históricas e às novas formas de organizações econômicas, políticas e sociais. Segundo Bento e Mendes, Apud de Almeida, o que se pode dizer com mais segurança é que seu significado sempre esteve de alguma forma ligado ao ato de estabelecer classificações. Ademais, conforme os mesmos autores, esse termo classificava substantivos comuns, tais como plantas e animais. No entanto, conforme as transformações ao decorrer do tempo, o seu sentido de uso também mudou. O termo de raça passou a ser utilizado também para classificar substantivos próprios, exclusivamente as pessoas que possuem uma identidade cultural e pertencem a um grupo social de determinado espaço físico. Bento e Mendes, Apud de Almeida, também disseram: a noção de raça como referência a distintas categorias dos seres humanos é um fenômeno da modernidade que remonta aos meados do século XVI. Segundo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1968, racismo é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública. Segundo Schwartz, vale a pena pensar na tradução brasileira, ou melhor, no que seria o racismo brasileiro. Vivemos numa sociedade pautada por muita ambiguidade, sobretudo no que se refere às relações raciais. Se de um lado, oficialmente, impera um modelo que exalta uma sociabilidade racial ímpar, de outro, dados estatísticos apontam o contrário. Persiste uma evidente segregação racial que se afirma no trabalho,
nos índices de nascimento e morte na divisão geográfica, nas oportunidades de êxito social e até no lazer. Segundo Florestan Fernandes, independente de como e onde o racismo se apresentar, este será danoso. Este é um preconceito retroativo. Essa modalidade de racismo não é nem melhor e nem pior do que as outras. O racismo é um fenômeno nefasto, onde e como quer que se apresente, não existem bons racismos. A partir disso, portanto, podemos distinguir o racismo em três concepções principais, que partem dos critérios da relação entre racismo e subjetividade de uma concepção individualista, da relação entre racismo e Estado de uma concepção institucionalista e da relação entre racismo e economia de uma concepção estrutural. Almeida citou: ao contrário de grande parte da literatura sobre o tema que utiliza os termos indistintamente, diferenciamos o racismo institucional do racismo estrutural. Não são a mesma coisa e descrevem fenômenos distintos. O racismo na concepção individualista, diferentemente das outras concepções, ocorre de modo particular com cada indivíduo. Visto de uma concepção institucionalista, o racismo não se desmembra de uma finalidade política e de um contexto socioeconômico, já que para a estabilidade das instituições é preciso ser levado em consideração as demandas e os interesses dos grupos sociais que estão no controle. A concepção institucional definida foi de grande importância para o aprofundamento do estudo, já que agora sabemos que o racismo transcende de uma atitude individualista. Mas ainda assim, pode-se entender que há práticas discriminatórias nas instituições por ser algo normalizado em uma estrutura ainda maior, ou seja, na própria sociedade. O projeto integrador ele foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica. Ela retomou conceitos de literatura e relacionou esses conceitos com as ideias e os objetivos do trabalho. Além da utilização da pesquisa descritiva, que trata-se do método de um estudo de caso, que envolve um ideal de política e ação afirmativa do problema que foi proposto nesse projeto. Se tratando agora da pesquisa descritiva, antes da realização da entrevista, nós fizemos um estudo de caso do programa de trainee para negros da empresa privada, que é a Magazine Luiza, que foi a nossa maior fonte de obtenção de dados para o nosso projeto. O de trainee ele teve a primeira abertura às inscrições no dia 18 de setembro de 2020 e ele ocorreu muito bem, e de tão bem visto que ele foi, esse ano, no mês de setembro, ele correu a segunda edição das inscrições. As áreas de atuação disponíveis para os trainees dentro da empresa são a área financeira, área comercial, a área de logística, área de marketing e marketplace, gestão de pessoas, operações e Luiza Labs. E Luiza Labs é o time jovem da empresa, que as pessoas elas podem se vestir de um jeito mais informal e etc. Essa política inovadora, dentre todas as empresas do Brasil, ela possui uma política própria de desenvolvimento dos trainees, o qual consiste nas fases de integração, estágio em loja, imersão nas áreas de negócio, projetos estratégicos, mentorias, curso, estudo de inglês básico, da língua inglesa, e o módulo de treinamento. Bom, isso posto, o nosso estudo de caso ele foi baseado em uma entrevista com uma colaboradora e também trainee da Magazine Luiza. O nome dela é Kizzy Neiva e a entrevista foi realizada por uma chamada de telefone celular. Ela foi realizada no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 14 horas e 20 minutos. Bom, a entrevistada ela respondeu 6 perguntas relacionadas à política afirmativa em foco e também à sua trajetória na empresa privada. A primeira pergunta feita à nossa entrevistada, a Kizzy, foi baseada no pedido que ela se apresentasse, falasse um pouco sobre ela e também sobre a sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. E nessa pergunta ela nos conta que ela tem 36 anos de idade, é a filha caçula de 5 outros irmãos e que ela sempre foi incentivada pelos pais a estudar e a conseguir alguma atenção social nas coisas que ela fizesse. Se tratando da carreira e trajetória educacional e profissional da Kizzy, ela também nos contou que em 2008, quando a Magazine Luiza inaugurou 50 lojas em São Paulo, ela trabalhava em uma dessas lojas. E em 2014, ela iniciou a graduação em economia e também já tinha concluído um curso tecnólogo. A Kizzy também nos contou que quando o Magazine Luiza ele decidiu
implementar esse programa de trainee para negros na sua organização, ele convocou alguns colaboradores negros para auxiliarem de qual maneira seria feita a comunicação com esse público e a propagação também da notícia de que esse programa entraria em vigor. E aí, a Kizzy nos disse que ela também foi uma dessas convocadas e auxiliou nesse processo. A segunda pergunta feita à entrevistada foi: quais são os pré-requisitos para ser aceito no programa de trainee para negros do Magazine Luiza, tendo em vista que esse favorece a diversidade racial? E aí, a Kizzy respondeu dizendo que ela lembrava que um dos pré-requisitos na época era ter a formação do ensino superior, de dezembro de 2017 até dezembro de 2020, e que esse curso superior teria que ser ou bacharelado ou licenciatura. A terceira pergunta feita foi: quais são os ganhos que a diversidade racial pode proporcionar para as empresas e para os colaboradores? E a Kizzy, com as palavras dela, unicamente responde: total, um ganho muito grande. A diversidade, ela traz muito ganho para a empresa, porque o cliente ele precisa se ver representado na empresa para poder comprar os produtos na empresa, no caso, ou adquirir os serviços da mesma. Então, ele precisa se ver representado e precisa se sentir querido na organização. E aí a Kizzy fala que não adianta você ter um discurso que você é inclusivo, fazer um comercial de TV com uma pessoa negra e falar que você é diverso, que a sua empresa põe em prática a diversidade. Que ela fala que você precisa pensar na diversidade, você precisa proporcionar produtos a esse público, proporcionar uma comunicação com o cliente, com o público que você quer atingir. A quarta pergunta feita foi: em sua opinião, falta iniciativa por parte dos departamentos das empresas para incentivar a diversidade racial dentro das mesmas? E aí a Kizzy responde que é muito difícil ela falar sobre outras empresas porque ela está 13 anos na mesma, que no caso é o Magazine Luiza. Então ela expõe sua opinião falando que ela acha que sim, que pode ser que o departamento do RH, o departamento pessoal de recursos humanos, que trata sobre os assuntos relacionados aos colaboradores, ele deve tomar as iniciativas, mas que quem dá a palavra final para a contratação de uma pessoa negra, por exemplo, é o pessoal da área de negócios. A Kizzy disse. A quinta pergunta realizada à entrevistada foi: de que forma o racismo se manifesta em ambientes corporativos e empresariais? Explique. A Kizzy responde essa pergunta falando que a partir do momento que você está em um ambiente de trabalho e você não se sente à vontade para ser você mesmo, alguma coisa já está errada ali. Que se você tem vergonha de usar o seu cabelo armado no trabalho, se você tem vergonha de usar um turbante no trabalho, se você tem esse sentimento de não ser aceito, de não se sentir uma parte do espaço daquele lugar, isso é uma forma do racismo se reverberar. Além disso, a Kizzy também nos contou que o programa tá dando super certo, principalmente porque ele foi pensado de maneira interior, olhando para dentro da empresa. E dessa forma foram identificados os problemas e as deficiências da organização. E aí os colaboradores, juntamente com os gerentes, juntamente com o CEO, um trabalho literalmente de equipe, todos eles, pensando juntos, tentaram sanar esse problema interno.
Considerando os conceitos retomados e reapresentados em nosso projeto integrador, juntamente com as ideias e discussões apresentadas pela Kizzy, a entrevistada, colaboradora e também participante do programa de trainee para negros do Magazine Luiza, é possível concluir que o programa é uma política afirmativa que favorece a inclusão e a diversidade racial em empresas privadas. Além disso, esse programa ele foi eficaz e permitiu o desenvolvimento e a contratação desse público na empresa privada em questão, que é o Magazine Luiza. Ademais, o programa foi pensado de maneira interior, ou seja, considerando fatores internos da organização. E esse fato pode ser relacionado com a ideia da análise SWOT, em português, a análise fofa, que consiste na identificação das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de uma empresa. No caso, a empresa privada Magazine Luiza identificou as suas weaknesses, que são as suas fraquezas, e com isso buscou sanar esse problema e sanar as dificuldades que cercam esse problema. Doravante, as empresas privadas devem tomar a mesma atitude, a mesma iniciativa de pensar e idealizar um projeto, um programa que seja uma política afirmativa para que essa organização ela possa favorecer a inclusão e a diversidade racial da população negra brasileira. Agora, falando em nome do grupo, nós gostaríamos de agradecer o professor Lucas por ser o nosso orientador, a professora Marcela por ser a nossa coorientadora e as professoras Fernanda, a professora Rosimar e a professora Ana Paula por nos servirem de materiais essenciais à produção da nossa pesquisa. Muito obrigada! E a todos, obrigado pela atenção.